Dá para imaginar uma época em que uma bolsa de valores não fosse sinônimo de investimento e negociação de ações? Você pode se surpreender ao saber que a primeira bolsa de valores prosperou por décadas sem que uma única ação fosse negociada. Esse é o tema do Invest News Explica de hoje, a história das bolsas de valores. Há pouco consenso entre os estudiosos sobre quando as ações de empresas foram negociadas de fato pela primeira vez. Alguns veem um evento-chave como a fundação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1602, enquanto outros apontam para um período anterior. No século XI, por exemplo, a França tinha um sistema em que os mensageiros de câmbio administravam dívidas agrícolas, a exemplo das LCAs e CRAs, em todo o país, em nome dos bancos. Isso pode ser visto como um grande primeiro exemplo de corretagem. Mais tarde, os mercadores de Veneza foram creditados com a negociação de títulos públicos. Logo depois, banqueiros das cidades italianas vizinhas de Pisa, Verona, Gênova e Florença também começaram a negociar títulos do governo. E as ações? Na Holanda, todos hospedaram seus próprios sistemas de mercado de ações nos anos 1400 e 1500. No entanto, é geralmente aceito que a Antuérpia teve o primeiro sistema de mercado de ações do mundo. A Antuérpia era o centro comercial da Bélgica e era também o lar da influente família Van der Beurze. Como resultado, os primeiros mercados de ações eram normalmente chamados de Beurzen. Mas todos esses primeiros mercados de ações tinham uma coisa faltando: as ações. Embora a infraestrutura e as instituições se assemelhassem aos mercados de ações de hoje, ninguém estava realmente negociando ações de uma empresa. Em vez disso, os mercados lidavam com os assuntos do governo, empresas e dívidas individuais. Vocês sabem qual foi a primeira empresa de capital aberto no mundo? The East India Company é amplamente reconhecida como a primeira empresa de capital aberto do mundo. Mas havia uma justificativa simples para isso: o risco. Navegar para os cantos mais distantes do planeta era muito arriscado para uma única empresa. Quando as Índias Orientais foram descobertas pela primeira vez como um refúgio de riquezas e oportunidades de comércio, os exploradores navegaram para lá em massa. Infelizmente, poucas dessas viagens terminavam em segurança. Navios foram perdidos, fortunas foram desperdiçadas e os financistas perceberam que precisavam fazer algo para mitigar todo aquele risco. Como resultado, uma empresa única foi formada em 1600 para negociar com as Índias Orientais. E era justamente a East India Company. E por causa de todo o risco envolvido, é que a fórmula sobre diversificação nos investimentos é tão antiga. Os investidores perceberam que colocar todos os seus ovos na mesma cesta não era a maneira mais inteligente de investir nas negociações das Índias Orientais. Em 1602, a East India Company tornou-se oficialmente a primeira empresa de capital aberto do mundo ao lançar ações da empresa na Bolsa de Valores de Amsterdã. Mas vocês sabiam que antes que os investidores gritassem nos pregões, as cafeterias foram as primeiras bolsas de valores? Sim, as primeiras ações eram escritas à mão, em folha de papel, e os investidores negociavam essas ações com outros investidores em cafeterias. Mas em pouco tempo, alguém percebeu que todo mundo dos negócios seria mais eficiente se alguém criasse um mercado dedicado, onde os empresários pudessem negociar ações sem ter que pedir um café ou com aquela gritaria típica de um café lotado. Agora, de olho na superpotência americana, ao contrário do que alguns possam pensar, a New York Stock Exchange, ou NYSE, não foi a primeira bolsa de valores dos Estados Unidos. A Bolsa de Valores da Filadélfia é que detém esse título. No entanto, a New York Stock Exchange logo se tornou a bolsa de valores mais poderosa do país, por causa da falta de qualquer tipo de competição doméstica e também por conta do seu posicionamento no centro do comércio e da economia em Nova York. A NYSE foi criada em 1817 e negociou ações desde seu primeiro dia. Enquanto a Bolsa nova-iorquina era a principal bolsa da América e do mundo, a Bolsa de Valores de Londres era o principal mercado de ações da Europa. Ela foi oficialmente formada em 1801, mas como as empresas não tinham permissão para emitir ações até 1825,
esta era uma bolsa extremamente limitada. Isso, inclusive, impediu que a Bolsa Londrina se tornasse uma superpotência global. Hoje, praticamente todos os países do mundo têm pelo menos uma bolsa de valores, com exceção de alguns países. No Brasil, a primeira bolsa foi formada em 1890. Já a menor bolsa de valores do mundo é das Ilhas Seychelles. Ela foi criada em 2012. E este foi o Invest News Explica, a história da bolsa.